Futsal em Porto Novo. Estamos aqui na linha Beato Roque, interior de São João do Oeste, para retratar a história da Associação Esportiva Guarani. É uma das agremiações mais importantes de São João do Oeste hoje e da época de Itapiranga. Aqui tem um belíssimo estádio, onde houveram muitos jogos importantes e, como podem perceber, hoje eles estão remodelando o estádio. Arrancaram todo o gramado anterior, emparelharam tudo, deixaram nivelado e vão plantar uma grama e já estão implantando uma drenagem moderna e o que há de mais moderno no futebol hoje, que é a irrigação. Então o campo vai ficar perfeito, os atletas que vierem aqui vão ter o gramado perfeito para fazer uma boa partida de futebol. E pelas coincidências que existem, eu tenho aqui comigo o troféu mais importante do clube, que foi conquistado em 1983, que é o Campeonato Municipal do município de Itapiranga. Afinal, o Guarani de Beato Roque disputou com a América. E na época eu, como era contratado pelo CMD para ter escolinhas de voleibol, de futsal, o presidente da fundação do CMD na época me solicitou para que eu trabalhasse na arbitragem naquele ano. E eu tive a feliz coincidência no campeonato de 83 eu fui o árbitro da final onde o Guarani se sagrou campeão. Eu sou Tarcísio Sen, o popular Sisi, e eu praticamente não sou sócio fundador do Guarani, mas com apenas 2 anos de existência do Guarani, eu já fui me associar. E desde então a gente ajudou e estava sempre acompanhando a trajetória do time de futebol aqui de Beato Roque. Sou natural de Santa Cruz do Sul, meu pai veio para morar para cá quando eu tinha 2 anos. Quando eu fiz 13 anos eu me associei no Guarani e em 65 o Guarani na verdade mais apareceu assim como time de futebol, porque os primeiros 2 anos eram bem difíceis. Eu era piazote, mas eu sei o que esse pessoal sofreu. Primeira coisa, questão de campo. E depois para a formação do time. Quem na verdade incentivou a criação do clube aqui, do time de futebol, foram 4 ou 5 elementos que vieram naqueles anos de fora, que era o primeiro, o nosso professor Ernesto José Ait, que era o primeiro presidente, fundador. E o maior incentivador do time era o Roque Schneider, o popular Klatz, na época. Ele tinha voltado do serviço militar e ele que trouxe as regras do futebol para Beato Roque. Eu sei que quando eu comecei a jogar no aspirante, ele dava aula para nós o que valia no campo e o que não valia, porque ele sabia as regras. E aí foi fundado o Guarani, então o primeiro time do Guarani hoje praticamente, assim, a maioria já não existe, não vive mais, já foram a óbito, mas uns vivem ainda. E vale aqui considerar o nosso presidente fundador, que era naquela época o grande incentivador do esporte aqui na comunidade, o Ernesto Ait,
que hoje mora em Tunápolis. E daí foi fundado o Guarani, os primeiros atletas, até ontem eu recordei vários deles, que era o goleiro, que eu me lembro muito bem, Rolando Staub, que era um baita colaborador. O zagueiro era um tal de Arlindo Prickner, e Alfonso Pauli era o zagueiro, o lateral Lauro Schneiders, e o outro lateral era o Hélio de Brito. Os dois Jung, o Elso e o Eliseu, jogaram no meio de campo. E assim foi feito o time, tinha naquela época. Eu me lembro que o jogo inaugural do Guarani, do campo, lá no campo, no potreiro do Teleque, o Guarani jogou contra o Grêmio de Tudense. E daí o Guarani ganhou com um gol de pênalti. Mas aquele gol foi comemorado como se tivesse ficado campeão naquela época. Porque o cara amistoso era praticamente hoje, que nem hoje, um jogo de campeonato. E a questão do Guarani, então, os primeiros treinos do Guarani feitos aqui no potreiro do Francisco Pauli. Hoje, a propriedade ali é do Avelino Franzen. Ali não tinha regras, mas ali o time só treinava. Aí foi feito o primeiro campo oficial lá, onde naquela época tinha que se cavar, tirar os tocos com junta de boi e com serrotes, com serra, tudo manual, tudo a muque, não existia trator, nada, e fizeram o campo. Aí depois tratou-se numa reunião que o campo era muito afastado do centro, e daí se chegaram à conclusão que nós ia fazer um campo mais perto. Então foi metido aqui entre hoje o bar do Petri e a oficina do Pitt. Ali deu espaço, aí foi feito um segundo campo aqui perto da sociedade. Isso nos anos 72, 73. Aí quando começou o movimento da construção da SC, aí vieram ali, o asfalto vai cortar os dois campos. E nós se via sem campo de futebol de novo. Aí chegou-se à conclusão que hoje, onde nós estamos agora, aqui, naquela época era a terra da Mitra, entrou-se em contato com a Mitra e não conseguimos fazer o campo aqui. Isto na gestão do prefeito Otmar Schneiders. Me lembro bem, num domingo de tarde nós entramos aqui, tinha uma lavourazinha aqui, o resto era capoeira e mato. E daí o Otmar disse, não, é aqui o local, aqui vai ser o campo. Daí eu disse, nós falamos, dava eu, o Alcides Krasl, que era o grande colaborador do Guarani. Vamos medir primeiro. Aí nessa semana nós prometemos, medimos, tiramos a medida. Vai dar espaço aqui para o campo. E daí começaram a prefeitura e a própria companhia que fez o asfalto, a Sinoda. Eles cederam trator e umas caçambas e daí começaram a puxar terra para cá, para levantar esses banhados ali. E daí, pelo que me parece, foram 480 cargas de terra que foram trazidas aqui. E no fim, então, deu certo. O campo deu, hoje tem uma praça esportiva aqui, agora estão reformando, vai ser feito plantio de uma nova grama. E vai ser, a praça esportiva aqui sempre vai ficar como uma boa localização e um local de atração, porque aqui é fácil o acesso e tudo. E em termos de time, o Guarani, para mim, quando assisti o primeiro time, era o melhor time que o Bertolocco tinha, era o primeiro time, quando foi fundado. Mas depois nós sempre competia. Os senhores podem ver ali no fundo, tem diversos troféus. Só que o maior título foi em 1983, quando nós ficamos campeão na primeira divisão do município de Itapiranga. E aí era, se não me falha a memória, parece que eram 53 times no início do campeonato da segunda divisão.
E aí o Guarani fez um time, ninguém investiu, mas amor ao time existia naquela época. Depois vocês vão escutar o meu amigo, o capitão daquele time, ele vai se expressar também, que naquela época nenhum jogador era pago. Era tudo amor à pátria. Ao máximo que nós conseguimos era dar uma ajuda de gasolina para os caras mas em dinheiro ninguém recebia nada. E o próprio amor ao time ainda prevalecia. Uma coisa que hoje já não existe mais tanto entre a própria juventude, porque não sei porquê. O amor à camisa, como se falava antigamente, hoje não tem mais aquele calor humano dentro das pessoas para defender a comunidade e o time. E diversos títulos vieram. Mas o Guarani hoje tem fundamento, tem uma área boa aqui, mas a história de Beato Roque está bem gravada na minha consciência. Meu nome é Arno Gesing, eu moro em Itapiranga. Porém, na época, a gente jogava os campeonatos da região aí. Então, em 1983, com muito orgulho e satisfação, eu participei da equipe do Guarani de Beato Roque, que foi campeão municipal, incluindo ainda Itapiranga, São João do Oeste e Beato Roque, isso na região aqui de São João do Oeste. Então, era um campeonato bem disputado, que depois emancipou, então ficou um pouco diferente. Aí depois eu acho que o Guarani foi ainda 2 vezes campeão, depois da emancipação de São João do Oeste. Na verdade, na época, era tudo meio no improviso. Eu trazia junto de Itapiranga, no carro, eu trazia 4, 5 jogadores. Eu trazia o Kiko, o Laci, meu irmão, o Nuna Wesanton e mais um que eu não me lembro agora. Era um time muito forte, muito competitivo e decidimos o campeonato na final contra o América. O primeiro jogo foi aqui em Beato Roque, foi em casa, 1-1, né? E depois a partida fora de casa foi lá no América, que o América tinha a melhor campanha. E lá nós vencemos a partida por 2-1. Um campeonato muito importante, ficou marcado para mim, fiquei marcado, na minha memória ficou marcado porque tinha muito incentivo ao futebol naquela época. Então a comunidade de Beato Roque abraçou nós, na verdade abraçou nós e a gente abraçou a comunidade junto. Tinha uma torcida bastante aguerrida, né? E os campeonatos na época também eram bastante aguerridos. Muita luta, muito empenho nas partidas. E isso ficou marcado na história também do Guarani de Beato Roque, que foi, eu acredito que foi o título maior conquistado pelo Guarani. Eu vou passar aqui os nomes, que jogaram, que estão na foto. Talvez eu tenha esquecido, eu vou esquecer alguém que não está na foto. Era o Laci, meu irmão, o Miller, o Heckler, aí o Valdir Rohr, o goleiro era o goleiro era de Tunápolis, lá o Arimels, o Celso Spies, o Kiko, o Nuna, o Enio Schons, o Célio Tomé, o Valdir, o Mino jogou uma parte também, o Pedrinho Klaus. Se eu esqueci algum nome, por favor me desculpem, porque faz muitas décadas já. Na época não tinha essa estrutura do campo, que hoje você vê aqui um belo estádio de futebol. Inclusive estão colocando toda a grama nova, com drenagem, com irrigação. Isso aí é uma coisa muito importante para o futebol aí. Então você vê hoje que a praça está sendo toda remodelada e isso é um incentivo para o futebol da região aqui. Não só Beato Roque, toda a região.
Então, estão de parabéns aqui os dirigentes do Guarani e a comunidade de Beato Roque pelo esforço que estão fazendo, né, para fazer essa comunidade crescer na área do futebol. Aqui é Gervásio Junklot, sócio integrante também da diretoria da Associação Esportiva Guarani aqui de Beato Roque, São João do Oeste. Queremos hoje também fazer parte desse programa que visa resgatar a história do esporte da nossa região de Porto Novo, hoje Itapiranga, São João do Oeste e Tunápolis, e também onde o Guarani se enquadra nesse cenário. E o nosso time, a associação, teve início também uma fase de conquistas, realizações e, claro, também desafios. Então hoje queremos falar em um resumo breve o que nós já temos de registros da nossa associação e um pouco dos trabalhos também que vem acontecendo aqui na nossa Associação Esportiva Guarani aqui de Beato Roque. Então, para começar, eu quero apresentar algum material que nós temos em memória, até para resgate. Eu posso apresentar aqui também o livro da primeira ata da fundação da Associação Esportiva Guarani. Então, já logo na primeira página, nós encontramos aqui a ata da primeira assembleia da nossa associação. É muito interessante ter essa ata ainda hoje. E para citar, então, a ata tem a data de 19 de setembro de 1963. Então, coincidentemente, esse mês, nosso time está fazendo a associação 59 anos. E ano que vem, então vamos comemorar 60 anos. Nessa história de 60 anos, também fizemos um resgate histórico, relatando os 50 anos da Associação Esportiva Guarani. Então ela está toda nesse caderno aqui e talvez podem reparar que ela tem um espiral. Então isso é estratégico, isso quer dizer que cada 10 anos vai ser emendado a história, para assim se preservar a história da associação. Os primeiros 50 anos foi feito um resgate com muito trabalho, pesquisa, até porque muito material se perdeu no caminho. Mas, como temos ainda as memórias vivas, então foi relativamente fácil nós resgatar alguns lances históricos importantes da associação. Então está tudo bem guardado aqui o nosso registro. E também para registrar, eu vou ler só uma partezinha ali, toda a encadernação, onde nós também temos isso de forma digital. Então hoje é possível acompanhar toda a nossa história via digital também. História da Associação Esportiva Guarani Linha Beato Roque São João do Oeste. Fundação 19 de setembro de 1963. Em 1963, filhos de agricultores de origem germânica, nascidos aqui e em terras distantes, sentiram a necessidade de fundar um time de futebol, de campo. Então, protagonizaram e formalizaram uma agremiação que encaminhasse de uma forma melhor os jogos de futebol que estavam acontecendo nos potreiros dos moradores aqui da comunidade. Aqui em Beato Roque se praticava tiro ao alvo, Schützenverein, Schießverein, bolão, Kegelverein e tiro ao lance, cavalaria, ou conhecido como na época como Stechverein. Mas não havia uma associação de futebol. Projetos de criar um clube de futebol surgiam a cada vez que alguém na comunidade comprava uma bola. Era uma raridade da época. Mas, quando esta estragava, o entusiasmo pela criação de clube de futebol também morria junto. Nos primeiros dias do mês de setembro de 1963, alguns jovens como Roque Schneiders, Rudolfo Schmuck, Unibaldo Mels e outros mais procuraram o então professor da comunidade, seu Ernesto Ait. Apresentaram um projeto de criar um time de futebol, à semelhança do que existia em algumas comunidades das redondezas. Ernesto ajudou a realizar as etapas do processo de fundação e instalação de um time de futebol, vinculado a uma associação
mantenedora. Foi marcada uma reunião com o dia e local. Convidaram todos os interessados. Era o dia 19 de setembro de 1963. Aconteceu a fundação do Esporte Clube Guarani. No mesmo dia foi eleita a primeira diretoria, que ficou assim constituída. Presidente, Ernesto José Ait. Vice-presidente, Ari Funk. Secretário, Adolfo de Brito. Tesoureiro, Alcides Graslo. Pensou-se em um nome para o time. Por sugestão do professor da comunidade, Ernesto José Ait, achou-se por bem homenagear, no nome do time, os índios guaranis, que aqui viveram até quando foram eliminados pelos brancos. Os sócios fundadores acharam oportuna e significativa a proposta do professor e assim o clube de futebol tem este nome inspirador, Guarani. Na reunião de fundação, os presentes e os eleitos fizeram uso da palavra, lembrando os compromissos e as responsabilidades. Porém, havia um problema mais crucial. O novo clube não tinha campo de futebol. Após alguns estudos, a diretoria enxergou um potreiro que poderia ser bom. Este potreiro era da propriedade da família de Otmar Telecan. A comissão foi à casa de Telecan e receberam a autorização para construir um campo de futebol no seu potreiro. Futuras instalações dos irmãos Rohr e Franzen hoje. O terreno era mais ou menos plano, mas cheio de tocos e mato, recentemente derrubado. Seria necessário um trator para arrancá-los. O então tesoureiro Alcides Graslo foi falar com o prefeito para conseguir uma máquina da prefeitura, o que, naqueles tempos, era quase impossível. Mas a máquina veio, só que um ano depois, em 1964, quando já tinha arrancado a muque quase todos os tocos. O presidente Ernesto Ait subiu no trator de 18 toneladas para orientar o tratorista a executar o resto do serviço. Como poucos tinham visto um trator de esteira, o espanto foi muito diante da capacidade e da potência daquele monstro. O Guarani Futebol Clube começou com 28 sócios fundadores. Ernesto José Ait, Alcides Graslo, Adolfo de Brito, Arnildo de Brito, Nori de Brito, Hélio de Brito, Elcio Jung, Eliseu Jung, Roque Schneiders, Lauro Schneiders, Ari Funk, Arno Kirsten, Edvino Furtado, Hildo Furtado, Geraldo Telecan, Rudi Schmuck, Bonibaldo Mels, Lino Hammerschmidt, Orlando Staub, Bruno Kaufmann, Eno Sehn, Roque Dieter, Afonso Pauli, Afonso Geber, Canizio Malman, Arlindo Breckmann, Hugo Schab e Afonso Schwab. Então, um pequeno relato porque nós temos tudo nesse histórico aqui, e que hoje também está acesso a todos os associados e demais que se interessar, como foi citado antes, de forma digital. E nessa matéria, a gente também vai pegar o depoimento do nosso primeiro presidente, Ernesto Ait, na sua casa, que hoje está com uma saúde bastante debilitada, mas em conversa com ele, ficou bastante alegre que ele também pode fazer parte deste programa Fußball em Porto Novo. Também nós temos hoje, quero apresentar aqui a nossa Associação Esportiva Guarani, tem um hino ao clube. Então foi também redigido pela dupla Jorge e Léo, dado de presente à nossa associação em forma de parceria. Então ele foi feito em nome do CD, mas também hoje existe em pendrive e em outros arquivos. Então o CD foi feito em 2013, no cinquentenário da associação. Bem, quero registrar aqui um outro trabalho importante, onde a nossa associação também tem um papel importante na nossa comunidade de linha Beato Roque. Então foi feito um resgate histórico dos 80 anos da nossa comunidade. Então o livro foi lançado há um ano atrás, que fazia parte dos festejos dos 80 anos. E nesse livro também consta a história completa da nossa Associação Esportiva Guarani. Então eu acredito que os munícipes
os moradores da nossa comunidade, em especial, e os demais, já adquiriram o seu livro e está disponível ainda para aquisição, é só R$60. E nesse livro, na página 213 até 225, então está a história da nossa Associação Esportiva Guarani. Então, um trabalho bem completo, que também é uma oportunidade ainda para quem se interessar para acompanhar a história do nosso clube aqui de Beato Roque. Também queremos falar um pouquinho, talvez dizer até do outro lado da história, né? Que a nossa associação também está fazendo inúmeros eventos com entidades, parcerias, e para citar algumas, nós temos várias parcerias com a nossa PAI de São João do Oeste, onde também conseguimos, em eventos aqui na nossa sede, arrecadar fundos para manter a associação da nossa PAI aqui de São João do Oeste. E também uma outra parceria mais de longa data já, vamos completar quase 2 décadas, com a Associação Aciblu, Associação dos Itapiranguenses que moram em Blumenau. Então, tradicionalmente, sempre o terceiro final de semana do mês de agosto, a nossa associação se desloca até Blumenau para fazer uma integração assim na parte esportiva, cultural e da festa em si. E como também é tradicional, dia 26 de dezembro, cada ano, a Associação Aciblu retorna ou retribui a visita aqui na nossa sede com jogos de futebol, integração, intercâmbio com as demais agremiações também. Então sempre é uma data bem festiva e quero aproveitar aqui também que agora esse ano nós vamos fazer a reinauguração do campo, está previsto para dia 26 mesmo de dezembro, e com a Associação de Blumenau. Então é um evento sempre muito tradicional aqui da nossa associação. E, no momento também estamos aqui em obras na nossa entidade, onde foi feito um planejamento desde o início do ano, onde a gente pretende modernizar a nossa praça esportiva. E os investimentos já começam há mais tempo, já foram investidos bastante nos vestiários, na cozinha, própria ampliação do pavilhão em anexos, e adequações, tanto das partes bombeiras como da vigilância, e novas churrasqueiras. E agora, esse ano, o foco maior vai ficar no campo mesmo. Então, a gente fez uma reformulação total, eliminando a grama existente, e entramos com máquina, nivelamos melhor o campo, para dar uma perfeição melhor. Queremos chegar ao total, mas a gente sabe que é difícil, né? E a grama vai ser uma grama nova, é uma grama que na nossa região é pouco conhecida ainda, que é a grama bermuda, é a mesma grama que se usa nos estados provisionais. E para essa grama se desenvolver bem, então ela precisa de algumas situações, e uma delas, ela precisa de umidade constante, e por isso também investimos em irrigação. É um projeto ambicioso e bem moderno, que está sendo instalado nesse momento aqui na nossa associação, né? Também gera custos, para ter uma noção, isso deve bater em torno dos R$50 mil o investimento. Então a ideia é assim que esse ano então, vamos conseguir, ou pretendemos implantar um gramado totalmente novo. E também em paralelo ao campo, estamos também planejando a implantação de uma ciclovia e para pedestres, para fazer suas caminhadas com arborização, que é bastante usado aqui na nossa comunidade, que pode ser usufruído dos sócios, tanto como o pessoal da comunidade e povo em geral, né? Então são investimentos que sempre estão acontecendo. Quero aqui também hoje, como vice-presidente, eu agradecer todos os presidentes que fizeram parte ali, desde o primeiro, que é o Ernesto José Ait, e hoje atual, que é o Lauro Schaefer. E todos fizeram um papel importante, deixaram suas marcas, e cada um fez o melhor. Então, por isso nós temos hoje a nossa sede aqui, muito bonita, linda, bem organizada, e com um quadro social bastante atuante. Então, isso é o empenho de todo o quadro social, e claro, sempre temos que citar que o presidente talvez tenha um compromisso um pouquinho maior de organizar e puxar à frente, mas apoio sempre eles tiveram e estão tendo. Então é o principal, que o clube, a associação se mantenha unida.
São projetos assim que sempre é uma motivação a mais, é um desafio, são desafios e que faz parte para também cada um se melhorar como pessoa e, claro, comunitariamente como associado também. Então são algumas situações para registrar também da nossa atualidade. Também, abrindo um parêntese, falar um pouco também do nosso futebol, das conquistas. Eu particularmente faço parte mais dos últimos 25 anos. Então o time, a maioria dos campeonatos que participou, sempre se procurou fazer um time competitivo. E a gente sabe que os campeonatos sempre são difíceis e só um pode chegar e um vai ganhar, mas é importante também para a parte esportiva, que é bem para a saúde, e para uma integração entre as comunidades, esporte é vida, esporte é saúde. E nós também estamos nesse projeto ali no meio e conseguimos também bastante conquistas, né? A conquista maior, claro, foi o título municipal em Itapiranga, que já foi citado aqui por colegas, o Arno, especial, né? Enquanto que nós tivemos no município de São João do Oeste, participamos de inúmeras taças de amizades, campeonatos, competições. E, primeiramente conseguimos conquistar até bastante vices, né? E claro que o objetivo maior sempre era o título, mas ela veio em 2014 e conseguimos o título municipal, tão sonhado também aqui de São João do Oeste. E logo em seguida, em 2016, já conquistamos o segundo título municipal, então que também pode ser registrado como troféus. Então, são pequenos detalhes das nossas competições. E estamos aí para frente também para continuar competindo nos campeonatos que porventura vier e assim fazer parte do esporte coletivo, principalmente aqui do nosso município de São João do Oeste. Então, bem, nós temos aqui a nossa galeria dos troféus. Pena que com o passado muitos troféus se perderam por não arquivar e não ter local apropriado, ou até muitas vezes por mudanças de local, né? Mas nos últimos anos a gente conseguiu preservar bem os troféus e hoje temos uma galeria. Eu só quero apresentar alguns para fins históricos, né? Como foi comentado também que nós participamos fazemos jogos de integração com outras associações. E quero citar só algumas. A Associação de São Lourenço do Oeste, onde também nós temos uma integração muito boa. Já faz 4 ou 5 anos que todos os anos nós estamos tendo uma integração, tanto lá em São Lourenço do Oeste como aqui na nossa associação. Então aqui também uma pequena lembrancinha da Associação Esportiva Guarani com a Associação dos Itapiranguenses em Blumenau, a Ciblu, que também já faz agora 2 décadas, 20 anos, que todos os anos tem esses jogos de integração. Aqui também tem uma lembrancinha do jogo que foi feito no país vizinho, na Argentina, na cidade de Capiuí, em 2017, onde eles também vieram aqui e nós também prestigiamos lá com um evento esportivo. Então são lembranças de jogos festivos. Aqui também quero apresentar alguns troféus dos campeonatos, aqui são mais precisamente do município de São João do Oeste. Então, vice-campeão municipal de 2009. Então, esse troféu aqui. Então, aqui temos mais um. Campeão da 17ª edição principal. Futebol de campo municipal de São João do Oeste. Então, esse aqui é da 2ª divisão, né? 2010. Então, ficou campeão da 2ª divisão no campeonato 2010. 17ª edição. Então, aqui temos mais um troféu. Então, Campeonato Municipal de Futebol de Campo, 19ª edição 2012, 2º lugar. Então, da 1ª divisão, um vice. Então, temos mais um troféu aqui. Vice-campeão da 1ª divisão Municipal de São João do Oeste, 2013. Como dá para perceber, sempre bateu na trave, mas estava ali presente. Então temos mais um aqui. Campeão do Campeonato Municipal da 21ª edição. Categoria principal 2014. Então veio o nosso primeiro título municipal de São João do Oeste. Então aqui temos mais um. Campeão da 2ª divisão, Campeonato Municipal. 22ª edição, 2015. Temos mais um lindo troféu aqui. Campeão Campeonato Municipal, 23ª edição, principal,
2016. Então já veio nosso segundo título municipal aqui do município de São João do Oeste. Aqui também, vice-campeão da primeira divisão da 24ª edição, 2017. Categoria principal. Então aqui temos o campeão do futebol de campo dos aspirantes, 2019, de forma invicta até conseguimos o título. Então alguns dos troféus dos últimos anos. Então aqui também temos que registrar um troféu que no tempos de Itapiranga ainda, onde São João do Oeste pertence a Itapiranga, então vice-campeão da segunda divisão do campeonato de futebol, 89 e 90. Então ali também tem mais um troféu, vice-campeão da Taça Integração, 1992, Taça Antártica. Também foi um campeonato bem disputado. E aqui talvez também o troféu mais importante, né? Que é o campeão municipal de 1983, onde o Guarani ficou campeão. Acho que foi citado já antes, faziam parte de 53 times de futebol. Então são alguns troféus da nossa galeria, que hoje estamos expostos aqui na nossa associação, e para ser agraciado e também valorizar as conquistas do nosso esporte local. Sou Anel Valvício Staub, nascido em 8 de 9 de 47. E sobre o Guarani, que eu sei falar, o primeiro campo foi lá feito lá no Otmar Telega, no Potreiro, feito a muque assim. Ali não tinha máquina nesse tempo para fazer campo de futebol. E daí nós estávamos cavacando ali, até que aprendemos o campo, né? Com boi e com enxada, macha, e tiramos os tocos, tudo ali, a muque. E assim foi o primeiro campo lá, no campo do Otmar Telega lá. E daí começou o Guarani. Eu não sou sócio fundador, mas a segunda reunião que foi feita, daí eu e o meu irmão moramos ainda em Cristo Rei, mas fomos já de sócio. Depois mudamos até Piatoroc, e daí eu era jogador do futebol do Guarani já. E joguei quantos anos no Guarani? Até tinha azar um dia, num torneio, fraturei a perna, né? E daí um tempo fiquei fora, depois comecei de novo a jogar. Joguei até os 35 anos, daí parei no primeiro, daí eu joguei um pouco com os veteranos ainda. E daí foi feito outro campo, começamos lá em cima, daí veio o asfalto e passou por cima desse campo. Daí começamos de novo aqui, fazendo este campo. E até hoje a Associação Guarani tem um prédio bonito, aqui um campo bonito, tudo beleza, aqui tudo tranquilo. Nós jogamos em São Lourenço, lá em cima. Daí num jogo até fiz 7 gols, é o número da mentira, mas era verdade naquela vez, ganhamos de 9-2. E eu era ponta esquerda no Guarani. A briga mais feia que eu fui junto foi na Olaria em Dourado, e tinha torneio dos muitos times, né? Contra a Safrita, assim. Daí nós estávamos ganhando de 1-0, daí o Lauro Schneider, né, um jogador nosso, deu uma canelada no outro, um moreno assim, daí eles avançaram em nós e bateram em nós. A nossa sorte naquele dia foi o Gervásio, o Viso e era cunhado dos Friedrich. A única briga que eu tive junto, que eu também apanhei um pouco. Foi sempre muito bonito jogar contra Cristo Rei. Isso é uma rivalidade, Cristo Rei, Ervalzinho e Piatoroc. Daí também, esse jogo era muito bonito sempre. E o Cristo Rei sempre tinha mais time, mas no nosso campo nós nunca perdíamos para eles. Quero falar para toda a comunidade e região como foi Onícia. Eles me botaram de presidente, de secretário e tesoureiro.
eu sonhei. Deus vai mandar uma vida mais longa para mim, para poder explicar como foi isso ali, né? O Ernesto Ayd, que hoje mora aqui em Tunápolis, e que no ano de 1963 era o primeiro presidente, onde já foi falado antes, ele mesmo tentou expressar aqui, e também está registrado em livros, que um grupo de pessoas da comunidade, amigos, liderados pelo Roque Schneider, procuraram ele como professor da comunidade para montar e fazer um time de futebol. Então ali surgiu o time Guarani. Então toda essa história, o porquê do nome e tudo isso foi escolhido naquela época com critérios. Então só queremos agradecer aqui em nome do Nelvo Staub, que também era um dos pioneiros no futebol da comunidade. Viemos hoje aqui com a TVSA fazer uma reportagem do futebol em Porto Novo. Então, Ernesto, você também faz parte dessa história do futebol em Porto Novo e com muitos méritos. Então, só nosso agradecimento. Eu sou Luciano de Biatoroque. A história do Guarani começou aqui, viu? Nós começamos, tinha uma casinha de copa lá embaixo, uma casinha de madeira. Depois começamos aqui, viu? Esse pavilhão aqui. O pavilhão foi de 4 mãos aqui quando nós começamos. E o alambrado, essas coisas também, foi tudo reformado naquela vez. E esse pavilhão aqui, a prefeitura deu o pavilhão. Só até aqui, o resto foi feito depois, a parte de baixo. Então a prefeitura deu. Então nós estávamos sem o piso, sem nada. Então nós fizemos coleta, as coisas, para nós construir a churrasqueira e as copas e os banheiros. Depois fizemos depois na inauguração, deu quase 300 pessoas para almoçar para a inauguração. Então eu fiquei 7 anos de presidente aqui. E a coleta que nós fizemos era tudo, a Cooper ajudou, todo mundo ajudou para fazer, para nós deixar pronto isso aqui. Mas não ficou bem bonito, mas ficou para se divertir aqui. E hoje nós temos esse pavilhão grande, né? Até luz no campo, né? Essas coisas foram reformadas, tudo. Uma dúvida bem caprichada foi aquela vez que os juízes correram lá pelo mato, lá para baixo. O pessoal foi atrás, né? Foi contra a pitanqueira, né? Naquela vez, né? Foi contra a pitanqueira. Então tem uma dúvida do juiz, né? E muita gente entrou no campo, então o juiz pularam a cerca lá embaixo e saíram lá na feira naquela vez. Aí foi uma... nós, campeão, nós ficamos quando eu era presidente, vice nós chegamos. Mas só no campeão primeiro campeão nós não ficamos, só na taça amizade nós ficamos campeão. O resto era sempre vice. E agora depois deu campeão ali. E antes também, quando o Guarani começou, ali tinha time, né? E nós trabalhamos aqui, viu? Isso todo mundo sabe, quem entra na diretoria sabe o que é, né? Muito bem, nós também queremos aproveitar esse espaço aqui para nós também fazer uma divulgação especial referente aos nossos presidentes que já passaram pela nossa associação desde o ano de 1963, então nos 59 anos da nossa associação. E também, como já foi falado, nós temos nosso livro que conta da história da comunidade de Biatoroque, onde também tem umas 20 páginas que fala exclusivamente da nossa Associação Esportiva Guarani, onde consta o histórico. Eu vou aproveitar esse livro aqui também para mencionar os presidentes que passaram até hoje na nossa associação. Então eu vou estar fazendo a leitura. Então o primeiro presidente, como já foi divulgado, até nós temos hoje umas imagens, entrevista com o atual presidente que ainda está entre nós, é Ernesto José Ayd, em 1963. Então esse foi o primeiro presidente aqui da comunidade, onde ele foi procurado por um grupo de pessoas para nós fundar o nosso time de futebol aqui da comunidade. E logo depois assumiu também o Adolfo Fagundes de Brito. Então ele estava na presidência 5 anos e 1 mês.
Claro, com anos alternados, mas ao todo, então eu sempre olhei o total. Então o Adolfo de Brito estava 5 anos e 1 mês na presidência. Roque Schneiders, 1966, 1 ano. Oswaldo Bonan, 1967, ele ficou na presidência 7 meses. Elcio Jung, então ele ficou no total 2 anos e 4 meses, dos anos de 1969 e 72. Alcides Grasl, então ele ficou 6 anos na presidência, né? Nos anos 73, 77, 83. Darcísio Sen, 80 a 82, 3 anos. Romeu Sen, Elo Sen, Waldemar Pauli, Milton Pauli, Valdir Weiss, José Anschau, Lacia Rechtzigel. Então esse povo ficou na presidência entre anos 1982 e até ano 2000. Ali são datas bem aproximadas, uma vez que todos estão entre nós ainda, e nesse período temos que registrar que essa ata no momento não se encontra mais. Valmor Anschau, 2 anos e 9 meses. Afonso Hammerschmidt, 2014-16, 3 anos e 4 meses. Gervásio Jungplut, 8 anos. Ivanor Miller, 2020. Renoir Fritzen, 2019. E hoje nosso atual presidente é o seu Lauro Scheffer. Então esses são os presidentes que estão registrados, que passaram na nossa associação desde o ano da sua fundação, que foi em 17 de setembro de 1963. Como já é de praxe em todas as gravações do FUSPAL em Porto Novo, nós entregamos para as associações que fazem a gravação no dia um brinde da nossa cervejaria Lasberg. Vou passar hoje para a Associação Guarani de Beato Roque, para o Gervásio, que é o atual vice-presidente do clube. Então. Muito obrigado. Também quero aproveitar aqui em nome da Associação Esportiva Guarani, e em especial da nossa comunidade aqui de linha Beato Roque, agradecer pelo trabalho de divulgação, em especial do esporte da nossa região, e também hoje divulgando a nossa associação aqui de Beato Roque. Então, quero deixar também um livro que retrata toda a nossa história da comunidade de Beato Roque. Então, também é um subsídio muito importante que fala de todo Porto Novo, né? Então, não só da nossa comunidade, como também tem história que é muito idêntica em todas as associações e comunidades do nosso Porto Novo, até pela sua colonização. Então, eu trago esse livro em nome da nossa comunidade aqui de Beato Roque, para o FEDA, em especial pelo trabalho que está sendo feito, a divulgação. Valeu, obrigado. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA-TV em mais um episódio de FUSPAL em Porto Novo. A Roller Sports, uma das nossas patrocinadoras, a cada terno de camisa que uma equipe fizer em sua empresa, receberá de brinde uma camisa oficial para que possa sortear, possa doar para alguém. A Tipo Sports, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol. E a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube, para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.